Olá, boa noite, espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bárbara, seja bem-vinda. Vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Nós vamos começar agora uma série de lives nas quais todos poderão fazer seus questionamentos, perguntas, enfim, poderão interagir com a gente para que a gente possa refletir juntos sobre a vida, sobre questões da vida, enfim. Eu vou começar com uma leitura do Evangelho de Marcos, a princípio, e vou fazer uma pequena reflexão sobre esse trecho do Evangelho de Marcos, que eu escolhi especificamente para essa live, e depois, então, eu abro para perguntas, para questionamentos. Então, independentemente de vocês irem chegando para a nossa live, vocês podem, então, em que horário for, se eu estiver lendo o trecho do Evangelho ou explicando, podem deixar aí a sua pergunta, o seu questionamento, e que a gente vai responder, e não precisa ser sobre esse trecho do Evangelho de Marcos, tá? Pode ser sobre qualquer outro assunto que seja de interesse de vocês, tá bom? O importante é que a live seja produtiva para todos nós, seja um momento assim de reflexão para que a gente possa se enriquecer, não é? Através dessa interação que nós podemos ter online, independentemente de onde nós estejamos, não é? E isso aqui é bonito da tecnologia de hoje. A gente pode se comunicar e estejamos onde estivermos, não é isso? Então eu gostaria de começar a live com a leitura do início do Evangelho de Marcos. Para quem não sabe, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito depois da morte de Jesus. Ele não é o primeiro escrito, né? Não é o primeiro livro. As cartas de Paulo, por exemplo, são bem mais próximas do fato, Jesus Cristo. Mas o primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. E eu escolhi justamente a passagem que é o início, que o Evangelho de Marcos começa não com o nascimento de Jesus, como o Evangelho de Mateus ou Lucas. Não, ele começa com a vida pública de Jesus. E um pouco antes, com a presença de João Batista. Então o Evangelho começa mais ou menos assim. João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele pregava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele o batizará com o Espírito Santo. É esse o trecho do Evangelho de Marcos que eu escolhi para hoje. E para nós entendermos a figura do Batista, a figura de João Batista, e entendemos o que ele pode nos significar para os dias de hoje, eu tenho que compreender que quando ele fala que alguém virá e será mais forte do que ele não está falando simplesmente de Jesus, mas ele está falando do que Jesus vai pregar e do que Jesus vai viver. Ou seja, ele quer dizer o que Jesus representa, na verdade. Então, nós precisamos compreender o que Jesus pregou e o que Jesus viveu, e o que ele realmente representa ao estar no mundo. E o que Jesus pregou exatamente? Jesus não pregou a si mesmo, Jesus não pregou nenhuma filosofia, como no estilo socrático ou então racional. Ele pregou o que nós chamamos de reino de Deus. Então, as primeiras palavras, os primeiros anúncios de Jesus arrependei-vos, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Então, a princípio, Jesus prega uma realidade que se chama reino de Deus ou reino dos céus. E o que é essa realidade? Essa realidade, pelo que Jesus deixa entender em todo o Evangelho,
é uma realidade que não está no pós-morte, mas é uma realidade que eu devo começar no aqui e agora. Eu devo viver no aqui e agora. E o que é a realidade do reino de Deus? Jesus usa muitas metáforas para descrever essa realidade. Mas através dessas metáforas, como por exemplo uma grande bodas, uma grande festa, né? Ou com a multiplicação dos pães, Jesus dá a entender que esse reino de Deus é um reino onde todos possam ter vida e vida em abundância. Esse é o reino de Deus, onde todos possam ter vida e vida em abundância. Não vamos esquecer que Jesus vem numa realidade onde a desigualdade era muito grande, havia uma sociedade muito estratificada, ou seja, senhores que tinham propriedades de terra, tinham seus servos, portanto seus servos eram subalternos a eles, eram praticamente coisas, suas propriedades. Nós tínhamos os romanos que dominavam os judeus nessa época. Enfim, nós tínhamos uma sociedade bem estratificada e bem desigual. E Jesus vai pregar uma realidade onde todos deverão ser tratados de forma igual. Ou seja, o reino de Deus é um lugar onde todos possam ter vida e uma vida em abundância. Essa é a realidade do reino de Deus. Então, é essa realidade que eu sou convidado a viver no momento presente. E ele deixa bem claro quando ele coloca aquela frase: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando ele expõe essa frase, ele deixa bem claro que o reino dos céus está muito próximo. Agora, essa proximidade não é temporal, ou seja, não é no sentido de que ele irá chegar, que ele está para chegar. Não, é no sentido geográfico mesmo da palavra. Ou seja, o reino dos céus está muito próximo de você. Basta você querer. Se você quiser, você começa aqui e agora a vivenciar o reino dos céus. E o reino dos céus é essa realidade, onde todos têm vida e vida em abundância. E como é que eu construo essa realidade? Eu construo através do amor. O Cristo vai reduzir todos os mandamentos, ou ele vai superar todos os mandamentos através de um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a dinâmica para a construção desse reino de Deus naturalmente, amar aquele que criou a vida, portanto, respeitando a vida, e amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, aqui tem uma dinâmica. Eu preciso primeiro me amar, ou ao mesmo tempo, simultaneamente, eu preciso me amar e amar o outro, não é? Lembrando que o amor aqui, a palavra amor do Evangelho, não é o amor eros, nem o amor filia, mas é o amor ágape. E o amor ágape é aquele, não é gostar, tá? O amor ágape não é gostar. Eu posso não gostar do outro, eu posso não ter simpatia com o outro, mas o ágape é um amor que tem o desejo de que o outro seja feliz, de que o outro possa ser feliz, de que o outro possa se realizar como pessoa. Daqui a pouco a gente vai entender o que é felicidade, tá? Mas o amor ágape é um amor incondicional, ele não põe condição alguma, e eu desejo que o outro, o desejo que o outro tenha a felicidade, seja uma pessoa feliz. Para isso eu preciso me amar também, quer dizer, amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, simultaneamente eu devo desejar que eu seja feliz e buscar essa minha felicidade. Lembrando que felicidade, gente, vem da palavra fecundo, do latim fecundo, que quer dizer dar frutos, se realizar como pessoa. Então eu preciso, para me amar e para amar o outro, eu preciso antes me conhecer. Então, conhecer as minhas potencialidades, conhecer aquilo que existe em mim e que possa ser fecundo, e que possa fazer com que eu olhe para mim e diga: pô, o que eu faço
o que eu sou tem sentido, tem significado. Essa é a definição da palavra felicidade. Então, felicidade é uma constatação racional de que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. E eu só vou ter essa constatação a partir do momento que eu começo a ter um fazer que é a realização das minhas potencialidades e que serve não só a mim, não só para o meu desfrute, não só para mim, para a minha realização, mas eles servem também para o outro, não é? É como ser, por exemplo, uma laranjeira, né? A laranjeira dá laranjas, mas ela não come a laranja, não é? Ela se realiza como laranjeira, dando fruto da laranja, mas esse fruto da laranja vai ser desfrutado por outro. Mais ou menos assim é a felicidade. Eu me torno uma pessoa mais feliz quando não só eu constato que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado, mas quando outras pessoas também olham em mim e veem sentido e significado naquilo que eu faço, ou seja, são beneficiadas por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, não é? Então, o amar a si mesmo, que é um pré-requisito para amar o outro, antes desse amor tem que vir o autoconhecimento, o cuidar-se de si, que era uma expressão, uma máxima grega, não é? Eu preciso cuidar de mim, ou seja, me autoconhecer para que eu venha a entender qual é o meu caminho, o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer aqui para ser uma pessoa mais feliz, ou seja, mais realizada e que dê frutos, não é? E frutos que outros também possam colher, possam usufruir, não é? A partir desse momento que eu estou nesse caminho de realização, de ir de ir em busca daquilo que eu quero ser e que eu entendo que isso que eu quero ser tem sentido, tem significado, a partir do momento que eu estou nesse caminho, eu não sou uma pessoa invejosa, eu não sou uma pessoa que deseja ser o outro, ou eu não sou uma pessoa que deseja destruir o outro, não. Uma pessoa realizada, uma pessoa que está se realizando na vida, é uma pessoa que não tem o porquê competir com o outro. E aí então vem a capacidade de eu poder amar o outro, independente de quem ele seja. Ou seja, de desejar ao outro que ele seja feliz, ou seja, ajudá-lo para que ele possa se autoconhecer, encontrar as suas potencialidades, realizar as suas potencialidades e aí ser também uma árvore frutífera que possa beneficiar não só a minha, mas a outras pessoas. Estão entendendo o elo de ligação aqui entre a minha felicidade e a do outro? Entre o meu autoconhecimento e do outro? Entre o amor a si mesmo e o amor ao outro? Tudo está interligado, não é? E a figura de João Batista, que aparece nesse trecho de Marcos, é muito interessante. Por quê? Porque ele vai ser aquele precursor, não é? Ele vai ser aquele que prepara o caminho, ele vai ser aquele que prepara o caminho para essa pregação de Jesus. Então ele vai ser aquele que vai despertar no outro o desejo de aceitar esses valores. Então, o que é um pouco o nosso papel também, se eu quero que o mundo seja melhor, procurar despertar no outro esses valores, não é? Ou seja, procurar questionar o outro também. Por que você está aqui? Qual o sentido da sua vida? Você realmente está sendo uma pessoa feliz? E se não, por que não? Por que não buscar então um outro estilo de vida, não é? Que realmente lhe faça feliz, não é? Então essa dinâmica de ser um João Batista, mas ao mesmo tempo viver os valores de Jesus é muito importante. Quer dizer, não só eu me amar e amar o outro, que é muito, já é bastante, né? Mas eu poder também ser um João Batista, ou seja, despertar os outros para
essa dinâmica. Não é? Um exemplo disso tem muitas pessoas que acreditam que viver o que Jesus pregou pertencer a uma religião. Então, a partir do momento que eu me converto a uma religião, pronto, eu já estou salvo, não é? Eu já aceitei Jesus e é isso que importa. Não, não é isso que importa. Eu posso não viver numa religião e viver a essência do que Jesus foi e viveu. Ou seja, amar a si mesmo e amar ao próximo. Né? Cuidar-se de si mesmo e despertar o outro para que ele se cuide, para que ele se entenda e para que ele possa buscar a sua realização pessoal. Isso independe de religião. Eu posso não estar envolvido numa religião. E eu posso estar envolvido numa religião e não viver isso. Ou seja, viver os preceitos dessa religião, que muitas vezes até obstaculizam esse amor ao próximo. Eu posso dizer para vocês que a maioria das religiões cristãs possuem normas, infelizmente, possuem normas que acabam obstaculizando o amor ao outro. Tá? Como, por exemplo, a forma como as religiões cristãs tratam o homossexual, ou a diversidade sexual, ou o grupo LGBTQIA+. Eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade. Eu te aceito, mas você está convidado a ser casto pelo resto da vida. Isso não é amor, não é? Isso cria uma homofobia no ambiente que nós vivemos, independente desse ambiente ser um ambiente de pessoas que frequentam essa religião ou não. As religiões cristãs acabam criando um ambiente social, que é um ambiente homofóbico, não é? E ela acaba naturalmente criando no próprio homossexual, bissexual e outras variantes, né, da sexualidade, acaba criando uma culpa muito grande, porque essas pessoas também são muitas vezes criadas num ambiente religioso e se sentem culpadas por terem essa sexualidade. Lembrando que a sexualidade não é uma opção, mas a gente surge assim, não é? A gente vai surgindo como pessoa dessa forma, não é? Então, eu posso pertencer a uma religião e viver o que eu acabei de descrever, ou seja, o amor ao próximo e o amor a mim mesmo, não é? E despertar no outro. E eu posso não viver uma religião e despertar no outro a busca da sua realização pessoal, amando esse outro e amando a si mesmo. Aliás, eu acho que a pessoa se torna muito mais próxima de Jesus Cristo e se torna muito mais capaz de viver o que ele pregou, não estando ligada a uma religião. Basta ver a própria figura de Jesus. Jesus foi um judeu, mas um judeu totalmente heterodoxo. Para ele a vida está acima de qualquer preceito religioso. Bom, essa é a explanação um pouco daquilo que eu gostaria de transmitir nessa live. E agora eu abro para perguntas, tá? Que podem ser perguntas relacionadas ao tema que a gente acabou de abordar, ou não, pode ser outras perguntas referentes a outros temas. O importante é que a gente possa fazer dessa noite uma noite produtiva, tá? Então eu vou deslizar aqui o meu dedo e quero, assim, acolher a todos que se manifestaram aí. Gostaria que vocês falassem de que cidade vocês estão nos vendo, seria muito legal. Bom, a Bárbara eu já cumprimentei, gostaria de comentar a Adriana, o Dilton, a Jana Silva, a Roberta, a Mar, a Sara, o Guilherme, a Valéria, sejam muito bem-vindos. O Alan, deixa eu ver se eu não pulo ninguém aqui, a Suzy, o enfermeiro Tony, o Rafael Peloso, o JP Bastos. O Rafael coloca uma questão. Duas pessoas do mesmo sexo podem ter um casamento religioso? Podem.
Tanto é que eu faço o casamento homoafetivo, não é? Eu posso agora realizar o casamento homoafetivo, o casamento religioso, porque o casamento no civil, o casamento homoafetivo no civil já é uma conquista realizada, né? Já é um fato, não é? O grande desafio hoje em dia é o casamento religioso, não é? E por quê? Porque as religiões infelizmente não aceitam a união de duas pessoas do mesmo sexo. E isso é um absurdo. Por quê? Porque Jesus Cristo não tocou nesse tema. A sociedade de Jesus, de um modo geral, a norma era a bissexualidade. Romanos eram bissexuais, gregos eram bissexuais, persas eram bissexuais, os judeus eram poligâmicos, e Jesus não vai falar absolutamente nada sobre isso. Por quê? Porque para ele isso não é tema. O tema para Jesus é o amor, e o amor incondicional, independentemente de quem seja, né? Então o que importa aqui é o coração puro, é o coração bom, é o caráter da pessoa. Então duas pessoas do mesmo sexo podem se casar sim, e se casar no religioso, não é? Eu faço muitos casamentos homoafetivos, casamentos de duas pessoas do mesmo sexo, e eu vejo isso como uma forma de me aproximar muito de Jesus Cristo, porque é uma forma de você amar as pessoas, e uma forma de você amar de tal forma que mostre para as pessoas que elas são amadas por Deus, não é? Então eu consigo amar essas pessoas muito mais do que os meus colegas que pertencem, são sacerdotes ou líderes religiosos numa religião cristã, não é? E eu sempre falo no final de um casamento religioso ou afetivo, eu falo para os dois, né, ou para as duas, olha, esse casamento aqui, esse casamento religioso aqui, ele não é somente um casamento importante para vocês duas ou para vocês dois, não é? Ele é um casamento importante para muitas pessoas que passaram por aqui e não puderam viver o amor como vocês estão podendo viver, da forma como estão podendo viver, entendendo que Deus está abençoando vocês, que Deus começou a fazer parte da vida de vocês a partir do momento que vocês começaram a se amar. E esse casamento é importante também para as próximas gerações, para que elas possam viver o amor simples assim, como vocês estão vivendo, só que com menos obstáculos, com menos preconceitos, entendendo mais ainda que Deus está próximo de quem ama. Ponto final. Não importa se são duas pessoas do mesmo sexo, não importa se é um casal heterossexual, não é? O que importa é o amor que pode existir entre os dois. E eu vou mais além. Eu cheguei a receber um convite há uns anos atrás de fazer um casamento de um trisal. Para quem não sabe, o trisal é a união de três pessoas. No caso desse trisal que me convidou a fazer o casamento religioso deles, a moça era hétero, um rapaz era bi e o outro era gay. E eles já viviam juntos há 13 anos. Não é? Então, se viviam juntos há 13 anos, é claro que os três se amavam. Não é? E é claro que aqui você tem uma família. Então eu me propus sim de fazer o casamento religioso desse trisal, né? Mas eu confirmei, né? Disse que sim, que faria, mas eu acho que eles não tiveram coragem de realizar o casamento religioso deles, o que foi uma pena, não é? Um dia, se Deus quiser, poderei fazer o casamento de um trisal, que eu acho que é uma forma de amor muito madura, não é? Então, claro que duas pessoas do mesmo sexo podem ter sim, Rafael, um casamento religioso, e eu faço esse casamento religioso com grande prazer e com uma grande honra. O Instagram, infelizmente, tem os nomes das pessoas
muitas vezes as pessoas têm que abreviar o nome, então tem o MREPR, está aqui. A Mari está aqui, também não estou entendendo o nome dela, por causa da abreviatura do Instagram. A Helena, seja muito bem-vinda. A Daniela, a Shirley, grande maioria das mulheres. O casal Olhos e Bocas, aliás, casal Olhos e Bocas, eu curto muito o que vocês postam, viu? E eles escrevem: que saudades de ouvir o senhor, padre. Muito obrigado. Patrícia Santos, seja bem-vinda. A Bárbara está aqui também e ela escreve: Beto, boa noite. Você poderia comentar um pouco sobre a diferença entre a benevolência e o altruísmo? Nossa, agora você foi profunda, tá? A benevolência me parece, eu vou chutar, tá? Eu vou começar a filosofar agora e pode ser que depois dessa live eu venha mudar de ideia. Mas o altruísmo me parece ser muito mais frio do que a benevolência. A benevolência ela é muito mais sentimental, ela é muito mais coração. E me parece que a benevolência ela é um sentimento que eu tenho a partir do momento que eu sou provocado. Então, uma pessoa vem e me pede alguma coisa, então eu sou benevolente, né? Ou então uma pessoa faz alguma coisa que talvez não esteja tão correta assim, foi um erro dela, e eu sou benevolente com ela. Não é? Então eu a perdoo, então eu deixo passar, ou então eu simplesmente a corrijo e beleza, não é? Então eu sou benevolente, não é? O altruísmo já é uma postura de vida. Então eu posso ser egoísta como eu posso ser altruísta, não é? O egoísta só pensa em si, o altruísta não. O altruísta ele pensa no outro, não é? Ele pensa no outro e, portanto, ele procura fazer bem ao outro, né? O bem ao outro. Então, aqui pode não estar muito envolvido o sentimento, tá? É mais racional. E aí, nesse sentido, a benevolência e o altruísmo se completam, né? Porque enquanto a benevolência é um momento de sentimento positivo diante do outro, o altruísmo é uma postura racional de vida que recusa o meu egoísmo, não é? Faz com que eu não seja egoísta e comece a pensar na felicidade do outro, no bem-estar do outro. Lembrando que nós somos, por natureza, egocêntricos. Isso até é uma questão biológica, né? Se você for ao banheiro, você for fazer o número 2, não é? Você não, claro que você vai sentir o cheiro das suas próprias fezes, mas você não vai sentir nojo disso. Por quê? Porque são fezes? São fezes, mas são suas fezes, né? Mas se outra pessoa for ao banheiro, não é? E fizer o número 2, não é? E ele sair, logo em seguida eu entrar e pior, ele não deu descarga, não é? Aí eu vou sentir nojo. Mas fezes, mesma coisa que as minhas fezes, mas são as fezes do outro, não é? Então é uma questão até biológica, né? A gente é muito egocêntrico, ou seja, o pior de nós, né? O nosso lixo, a gente não sente nojo, não é? Mas o lixo do outro, sim. Então, o ser altruísta é você se libertar dessa condição na qual nós nascemos. A criança é bastante egocêntrica, a gente que romantiza a criança, mas o bebê é bastante egocêntrico, ele quer tudo para ele, ou ele acha que o mundo gira em torno dele, e a gente começa a se tornar altruísta quando a gente se liberta disso, né? Aliás, numa outra live eu quero abordar uma tese do Flávio Gicovati, que é muito interessante, que é
o egoísta e o generoso, tá? O egoísta estruturado e o generoso estruturado, e como esses dois polos são muito ruins. A Dinha está aí também, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Patrícia. Não estou conseguindo rolar aqui. O Eric também está aqui. A Bárbara coloca outra questão. Me parece que, infelizmente, existem ambientes religiosos que tratam o amor ao próximo como uma obrigação, entre aspas, que, de alguma forma, retornará a ti mesmo como algum benefício, entre aspas. Eu concordo com você também. Me parece que em alguns ambientes religiosos, o amor ao próximo acaba se tornando uma prática para que eu receba alguma coisa. Quer dizer, no fundo, se a religião estabelece, olha, você amando ao próximo, você vai ser salvo, você vai para o céu, bem, de uma forma bem infantil mesmo. Se você ama o próximo, ou se você não faz mal ao próximo, você vai para o céu, não é? Se ela estabelece isso, aqui já estragou tudo. Porque aqui me induz a amar ao próximo como uma obrigação. Para quê? Para que eu receba a salvação. Para que eu possa, depois da morte, então, conquistar o céu, o meu lugar no céu. Então, na verdade, eu não estou amando, não é? Vamos supor que muitos religiosos descobrissem que Deus não existe, que com a morte acaba tudo. Será que esses religiosos realmente continuariam amando o seu próximo? Ou será que eles se tornariam pessoas egoístas, cairiam na barbárie, enfim, não dariam a mínima ao próximo? Como é que seriam essas pessoas, não é? Então, me parece que a religião induz a isso. Primeiro que ela não leva a pessoa a uma evolução, ou não convida a pessoa a uma evolução. Porque, na verdade, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo é um convite a uma evolução. Eu nasci para evoluir. Mas essa evolução é algo que surge de dentro para fora. Não é uma obrigação de fora para dentro. Não é? Se vem de fora para dentro, então não é meu. É algo imposto em mim. Então tem que ser uma coisa que brota de mim. O Cristo deixa bem claro, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que vai germinando, não é? Então tem que ser algo que germine em mim, senão vai ser sempre algo artificial e vai ser sempre um esforço, né? Eu tenho que me esforçar. Não, eu tenho que me esforçar para evoluir, para que eu chegue num estágio e esse amor seja natural da minha parte, não é? Seja espontâneo da minha parte. Me parece que as religiões não levam a isso. As religiões, elas impõem uma vontade de Deus que eu tenho que realizar. Mas por que eu tenho que realizar? Para que eu conquiste o céu, não é? Para que eu conquiste a graça de Deus, a proximidade de Deus, o amor de Deus. Então aqui eu estou fazendo uma troca, eu estou comprando, não é? Então é como uma frase que tinha antigamente, não é? Eu preciso enxergar no outro Cristo, não é? Aí eu vou amá-lo, não é? Então, mas por quê? Por que eu tenho que enxergar no outro Cristo para amá-lo? Não, eu tenho que enxergar o outro, como uma pessoa humana, e aí eu tenho o desafio de amá-lo, não é? Ou eu vou já amando espontaneamente porque eu já estou evoluído, não é? Ou já estou num estágio de evolução muito bom, não é? Então, eu acredito, Bárbara, que as religiões infantilizam as pessoas, ao invés de fazer com que elas evoluam, infelizmente, tá? Deveria ser diferente, porque as religiões cristãs, no caso, elas seguem Jesus, e Jesus não estabelece essa troca, não é? Jesus coloca, olha, você vai viver o reino dos céus a partir do momento que você ame. Então, vai em busca de amar.
O Eric está nos assistindo do Recife. Seja muito bem-vindo, Eric. Que bom. Coloquem a cidade de vocês. É muito bom saber que alguém do Recife está nos assistindo. Hoje eu recebi um convite. Ah, não, desculpa. Eu ia falar besteira. Não é de fazer um casamento não no Recife. Eu já fiz um casamento no Recife. Fiz um casamento de 2 rapazes no Recife. Hoje eu recebi um convite para fazer um casamento em Fortaleza, no Ceará. A Tereza Mato está aqui. Seja muito bem-vinda, Tereza. A Joaquina também. O Renan. O Rodrigo. Juvan, mas ele está abreviando o nome dele. Rosa está aqui também. Sejam todos bem-vindos. Teologia Afirmativa, seja muito bem-vinda. Teologia Afirmativa 47. Jones também está aqui, o Johnny, seja bem-vindo, Johnny. O Márcio Moreira. Georgina, seja muito bem-vinda. Espera aí. O casal Olhos e Bocas, na verdade o endereço deles, bom, tá todo mundo visualizando aí, né? Ele escreve assim, ou eles, né? O evangelho de hoje é João capítulo 20, de 11 a 18, onde mostra que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, uma mulher sem marido. Essa personagem mostra amor incondicional de Jesus? Claro. Aliás, Maria Madalena foi uma figura que teve grande proximidade de Jesus. Não é? Suspeita-se até que Maria Madalena teve um caso com Jesus. Não é? E eu não descarto essa ideia. E depois da morte de Jesus, bom, ela é a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não é? E depois ela se torna uma grande liderança nas primeiras comunidades. Mas ela começa, quer dizer, Pedro começa a competir com Maria Madalena. Não é? E é claro que Pedro vence. Nós estamos num mundo machista, estamos num mundo extremamente machista, apesar de Jesus não ter sido de forma alguma machista, mas nós estamos numa sociedade machista. Então Maria Madalena ela é apagada. Pedro assume o poder das primeiras comunidades, e depois a igreja, depois que a igreja vai ser oficializada pelo Império Romano, 350 e poucos anos depois da morte de Cristo, o que vai acontecer com Maria Madalena? Ela vai deixar de ser reconhecida como uma grande liderança do movimento criado por Jesus, e vai ser transformada numa prostituta. Olha que absurdo, não é? A igreja, o cristianismo, vai transformar Maria Madalena numa grande prostituta, sendo que não há indício nenhum nos evangelhos de que Maria Madalena é uma prostituta. Tanto é que muitos confundem Maria Madalena com aquela que cometeu adultério e foi conduzida a Jesus, e perguntaram para Jesus, ela deve ou não deve morrer? Essa mulher cometeu adultério, e aí? E aí Jesus diz, bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí cada um vai indo embora e tal, e como não sobra ninguém, Jesus fala para ela, cadê os seus acusadores? Ela falou, foram embora, e ele fala, não voltes mais a pecar. Tá? Então o pecado aqui para Jesus nessa cena não é o sexo, tá? Mas o pecado é a traição. É a traição. Né? Agora, essa mulher aqui apresentada para Jesus, ela não é Maria Madalena. Em nenhum momento do texto é mencionado o nome de Maria Madalena. Então Maria Madalena, ela é uma seguidora de Jesus, que se torna muito íntima de Jesus, e vai se tornar, depois da sua morte, uma grande liderança, que depois vai ser apagada pelos homens das comunidades, das primeiras comunidades, e pelo cristianismo vai ser difamada. Não é? É agora que nós conseguimos recuperar
o verdadeiro papel de Maria Madalena. Valério está aqui, a Cristina também, sejam todos bem-vindos. Cristiane, falem de onde vocês estão nos assistindo, porque é muito legal saber, como o Eric comentou lá que ele é do Recife. Clélia, sejam bem-vindos. Online, inglês.descomplicado, tá aí nos acompanhando também. Dani Garcia, Dani, Francis, dá uma boa noite, a Francis, Fê, Francisco tá aqui. Tá mudo, gente? Vocês não estão me ouvindo? Se não estiver me ouvindo, me fale, tá? Dani também está aqui. Paulo, boa noite. Gente, por favor, podem fazer a pergunta que vocês quiserem, lançar o questionamento que vocês desejarem. Idala está aqui, Leonardo, Vitor, Luan, Elisângela, Jéssica, Iris, Campos, Márcio, dá uma boa noite dele também. Mado, 64, sejam bem-vindos todos. Sara, a Sara de Canindé, do Ceará, seja muito bem-vinda. Que legal. Opa, peraí. A Iris é de Imperatriz, do Maranhão, muito bom. A Mai de Bauru, o Márcio, a Quirás, também Ceará, muito bom, legal. Os cearenses aí presentes na live nossa aqui, o William, Luan, Pax Luan. Apesar que Pax Luan lembra Pax Romana, hein? Cuidado aí, mas eu sei que você mandou um Pax especial aí, uma paz especial. Cristianete, desculpa, é de Campinas, São Paulo, tá aqui perto de mim, Cristianete. Eu tô morando em Piracicaba, viu? A Helena, Nelly também está aqui, Silvia, mas gente, vocês não estão fazendo perguntas. Evandro também está aqui, Jéssica, tenho algumas dúvidas, então vamos lá, Jéssica. Gui Fontes, opa, tem muita pergunta aqui. Luan, ele diz assim: o ministério de Jesus era mantido por mulheres, isso mesmo, financeiramente inclusive. Entendo que naquela época mulheres não trabalhavam, correto, e para terem dinheiro apenas sendo prostitutas ou pedintes, correto. O ministério do Yeshua era mantido por prostitutas? Não é bem assim, Luan. Não era mantido pela prostituição, tá? Essas mulheres, na verdade, eram as mulheres que contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus, eram mulheres casadas, tá? Então eram mulheres que convenciam seus maridos a doarem dinheiro para o movimento de Jesus. Então não são muitas também, mas são mulheres que ou retiram o dinheiro dos seus maridos, né, de alguma forma, ou então convencem seus maridos a contribuírem para o ministério de Jesus, mas não pela prostituição, tá? Pelo menos nós não temos isso claro no Evangelho. E ele continua: isto dá a entender que o ministério de Yeshua era mantido por dinheiro de prostituição? Não dá a entender, porque se você
vê, por exemplo, o discurso de Jesus sobre o matrimônio, não é? Quando ele termina lá com aquela frase, o que Deus uniu, o homem não separe, ele está justamente forçando a barra para que os homens continuem com suas mulheres, para que elas não caiam na prostituição. Porque uma mulher divorciada, e nós estamos falando do divórcio daquela época, tá? Não o divórcio da nossa época, a mulher divorciada era uma mulher dispensada pelo marido. E essa mulher dispensada geralmente não era acolhida por sua família. Então e não tinha trabalho, como você mencionou, Luan, na sociedade para ela. Então ela ia cair fatalmente na prostituição. E é por isso que Jesus é duro, não é? Em dizer, olha, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, quer dizer, você pegou essa menina e o casamento era feito com uma menina, né? Quando a menina completava 12 anos, era a idade de casar, não é? Então ele casava, aceitava o dote e casava com essa menina. Vamos supor que esse homem enjoasse depois dessa menina, o que virou já mulher, né? Ele podia escrever uma carta de divórcio dispensando essa mulher. Então, mas o futuro dessa mulher ia ser horrível, que é a prostituição. Então Jesus condenou veementemente essa carta de divórcio e coloca a imposição dele ficar com essa mulher até o final, para protegê-la justamente da prostituição. E se você seguir a linha do amor ao próximo de Jesus, é claro que ele não vai ter nenhum preconceito às prostitutas, tanto é que ele vai conversar com a samaritana. A samaritana é uma prostituta e ele vai dizer isso para ela, mas não no sentido de julgamento, não é? Só no sentido de constatação, e vai conversar com ela de igual para igual. Mas o seu movimento não vai estar baseado na prostituição, ou ele não vai ser financiado pela prostituição. Né? O casal Olhos e Bocas. Há Evangelho Apócrifo de Maria Madalena? Sim, há Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. Aliás, os apócrifos são evangelhos que podem ser comprados, pelo menos os apócrifos que nós conhecemos, tá? Podem ser comprados em qualquer livraria religiosa ou até não religiosa, tá? É só vocês procurarem nos sites, né, de livros. A Jéssica, como tenho certeza que ela fala homossexualismo, né, não é pecado? Bom, então já vamos aí mudar o termo, né? Não é homossexualismo, tá? O ismo dá a entender que é algo negativo, não é? É a homossexualidade. Por que o termo correto, né? Homossexualidade, por quê? Porque é uma sexualidade, né? E como é que você sabe que a homossexualidade não é pecado? Bom, em primeiro lugar, porque Jesus não estabelece como pecado. E nós seguimos Jesus como paradigma, não é isso? Então, se eu sigo Jesus como paradigma, Jesus não vai colocar a homossexualidade como pecado. Segundo, que com o conhecimento humano que nós temos, né, da sexualidade humana, o conhecimento científico, nós sabemos que o ser humano, ele nasce homossexual ou ele se torna na sua tenra infância homossexual. E, portanto, se há essa possibilidade de ele nascer e se tornar homossexual, como há a possibilidade de ele nascer e se tornar heterossexual, isso é algo de Deus. Quer dizer, Deus criou a natureza humana dessa forma. Então, se a natureza humana é dessa forma, ou seja, uma natureza que tem uma sexualidade diversificada, não é? Então isso não pode ser um pecado. Seria uma contradição muito grande. É como, por exemplo, é uma contradição. O catolicismo, por exemplo, enxerga que a sexualidade em si, o desejo sexual, independentemente de ser homossexual ou heterossexual, é o pecado original em nós, não é? Isso já é uma grande contradição. Por quê? Porque se Deus nos fez seres sexuados, como é que ele estabelece isso como um pecado, como uma ofensa a ele? Quer dizer, ele cria um ser, ele faz surgir um ser que tem a sua maneira de ser,
sexual, e aí ele coloca essa maneira de ser, que é sexual, uma ofensa a ele. Como é que pode ser? E aí também há um outro argumento. O que é um pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. E o que ofende a Deus? É um ato destrutivo da vida. Então, quando eu destruo a vida, quando eu me autodestruo e quando eu destruo o outro. Então, se eu vou destruindo a vida, a natureza, se eu me autodestruo, ou tenho atos autodestrutivos, e se eu tenho atos que destruam o outro, eu estou cometendo pecado. Agora, qual é o ato destrutivo de duas pessoas do mesmo sexo que nem vou dizer que se amem, tá? Que tem uma relação sexual, ou seja, que tem um momento de carinho e de sexo mesmo um com o outro. Eles estão fazendo o quê? Qual é a ofensa que eles estão cometendo à vida, ao outro e a si mesmo? Nenhum, não vejo, tá? Então, Jéssica, não tem como a homossexualidade ser um pecado. O enfermeiro Tony é de Salvador, Bahia. Amado é de São Paulo. Legal. Confirmando que está nos ouvindo. Eu acho que é Mabi, né? Ela pergunta: Padre, qual a sua opinião sobre o ato de dar esmola para moradores de rua? Olha, eu acho que não é o ideal, tá? Pode ser que o ato de dar esmola, num determinado momento, tá, possa vir ao encontro de uma necessidade profunda do outro. Mas na maioria das vezes eu acho que não, né? Eu prefiro aquele cara que chega para mim e diz assim: Padre, ou então, por favor, eu quero beber uma cachaça. Aí eu faço questão de pagar a cachaça para ele, tá? Agora, aquela coisa do eu tô indo para a cidade tal, preciso comprar passagem, eu acabei de chegar na cidade e tal, que você sabe que é uma história criada para que ele ganhe um trocado e talvez com esse trocado vá comprar uma droga ou vá continuar o seu vício. Aí eu sou contra. Eu acho que não é o caminho certo, o caminho correto. Se você tem compaixão do outro, então auxilie para que o outro tenha condições de se levantar, não é? Então eu acho que ajudar ONGs, associações que cuidem de moradores de rua, que auxiliem moradores de rua a sair dessa situação, não é? E a se recolocar-se na sociedade com dignidade, eu acho que é muito mais benéfico do que você dar uma esmola. Muitas vezes dar uma esmola é você aliviar a sua consciência, mas é manter o outro naquela mesma situação, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança, não é? Então eu não sou muito a favor deste caminho, não. Helena está confirmando que é som normal aqui. A Helena é de Piracicaba. Ô Helena, nós estamos morando na mesma cidade. Puxa vida, entre em contato comigo e aí a gente pode combinar alguma coisa, né? A gente sair, se conhecer. Acho que é muito legal. A Helena é de Bauru. O casal Olhos e Bocas, eu já sabia, é de Ribeirão Preto. A Dani é de Bauru. A Jéssica então já perguntou essa questão, como sei que a homossexualidade não é pecado. Dalvinha está aqui, seja bem-vinda. Via Araújo, seja bem-vinda. Luan, ele coloca uma outra pergunta que ele diz ser uma pergunta polêmica. Jesus de fato fundou a Igreja Católica? Não. Não. Jesus não fundou a Igreja Católica. Aquele trecho que Jesus fala para Pedro, né? Tu és Pedro, depois que Jesus pergunta quem sou eu, os discípulos, né? E Pedro responde, né? Depois de várias outras respostas, né? Tu és o Filho de Deus e tal.
E aí Jesus então fala para ele: tu és Pedro e sobre ti construirei a minha igreja. Não é? É um texto colocado posteriormente, não é um trecho original, tá? E ele foi colocado justamente para abafar Maria Madalena. Essa é a intenção do trecho. Então Jesus não tinha a ideia de construir uma igreja, tá? Uma eclésia. Não há essa intenção de Jesus. Jesus não tem intenção disso. Jesus tem uma mensagem universal que serve para qualquer pessoa de qualquer religião e de não religião, que é a construção do reino de Deus através do amor. Não é? E aí esse trecho é colocado muito posteriormente para abafar a figura de Maria Madalena e para solidificar a figura de Pedro. E aí cria-se a ideia, que também é uma lenda, não se tem prova nenhuma, de que Pedro morreu em Roma, porque ele era bispo de Roma. Não, Pedro nunca foi bispo, e não é bispo de Roma. Não se tem nenhuma prova de que Pedro tenha sido bispo de Roma e tenha morrido em Roma. Então, não, Jesus não, de fato, não criou a Igreja Católica. Tudo isso é uma criação depois de Constantino, onde a igreja vai se solidificar como a igreja do Império Romano. Não é? Então não é só uma igreja católica, né? Ela é uma igreja católica apostólica romana. Né? A Dalvinha: Jesus fundou a igreja viva que é cada um de nós. Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Isso mesmo, Dalvinha. Eu não curto muito essa expressão, tá? Para ser sincero, né? Ser sincero. Igreja, sou igreja, né? Mas eu entendi o que você colocou e eu concordo plenamente com você. É esse o sentido, né? De Jesus, essa é a intenção de Jesus. A Helena coloca: falou tudo, está falando tudo, muito obrigado. Mado coloca: sim, te adoro, padre, o senhor é fantástico, muito obrigado. A Cris de Bauru está nos assistindo. A Helena: toda forma de amor é válida. Também acho, toda forma de amor é válida. Eu acho que onde há amor, Deus está presente, né? A Sara: Padre Beto é maravilhoso, muito obrigado pelo elogio. Não é bem assim não, viu, Sara? Amar coloca assim: desculpe, padre, aqui é a Marta. Ah, legal. A Marta, mãe do Eric, que eu batizei em Bauru no ano passado. Ah, legal, Marta. Beleza. Aqui eu estou falando pelo celular, então não dá para ver certinho a foto, tá? E é claro, o Instagram, quando a gente vai entrar no Instagram pela primeira vez, muitas vezes a gente não consegue colocar o nosso nome ali, né? Marta, né? Porque já existe, né? Então a gente tem que criar uma abreviatura aí. Fique tranquila, tá? Mas que bom saber que é você. A Jéssica tem mais uma dúvida, padre. Pode colocar, Jéssica. Amado, o senhor poderia falar um pouco da reencarnação? Então, eu tenho uma certa dificuldade com a reencarnação, pelo menos a reencarnação espírita, tá? Porque você tem vários modelos de reencarnação, né? Ou de crença na reencarnação. Você tem a reencarnação budista, você tem a reencarnação espírita, você tem vários outros, não é? Eu tenho uma certa dificuldade, tá? Eu não tenho dificuldade de entender, ou talvez de acreditar, que a gente vai evoluindo através de vidas. Começo a ter dificuldade com aquela ideia de que eu escolhi nascer aqui de pais tais, de uma determinada forma, porque lá na outra vida eu fui assim, eu fui assado, então agora eu tenho que aprender isso, aprender aquilo. Eu tenho dificuldade dessa lógica, por quê?
Porque nós nascemos não muito perfeitos, né? Nós nascemos humanos. E aí nós nascemos para a gente aprender algo que a gente falhou numa reencarnação passada. Mas, se a gente nasce imperfeito, a gente vai talvez aprender. E aí vai evoluir. Mas aí a gente vai cometer outros erros. E aí então a gente vai ter que reencarnar de novo, né? Para aprender sobre esses erros que a gente cometeu na outra vida. Isso me parece não tem nunca fim, né? Então eu prefiro acreditar numa evolução que a gente possa ter aqui nessa existência e que a morte é um salto qualitativo para um estágio superior, que não é nessa existência, tá? Que não é nessa existência. Mesmo porque se você pegar o número de pessoas que já existiram, né, lá no começo, e pegar o número de pessoas que existem agora, não bate, tá? Não bate. Com o número de reencarnações. Ou então existem outras pessoas que vêm de outros planetas a encarnar aqui, não é? Mas aí você já está apelando, né? Então eu não sou muito dessa ideia, não. Mas não sou dono da verdade, tá? Sobre a vida pós-morte, né? A gente só vai saber mesmo quando a gente passar por essa passagem, não é? Que a gente chama de morte. Maria Aparecida está aqui. A Marta, né? Obrigada pela resposta, compartilha a sua opinião. A Jéssica manda um coraçãozinho, muito obrigado. A Neide, encontros Avém. A Lê Fortaleza, está aqui também. Raquel. Miele está aqui também. Tiago está nos assistindo. A Cris. Padre Beto, avise o pessoal que dia 23 de abril, às 18 horas, teremos missa no Greve, aqui em Bauru. Isso mesmo. Eu estou indo a Bauru 2 vezes por mês, né? E para celebrar uma missa que acontece no Greve, que é um clube, tem lá em Bauru, que fica na rua Benedito Eleutério 28. E a missa acontece no domingo às 18 horas. E a próxima missa que eu vou celebrar vai ser no dia 23, tá? Dia 23 de abril eu estarei às 18 horas celebrando missa lá no Grêmio. Todos estão convidados, todos que são de Bauru ou região e que querem participar de um momento de celebração da vida, de reflexão e de comunhão. A Mar diz assim: como está a vida em Piracicaba, padre? Olha, a Marta que pergunta, né? Olha, está muito bem, viu? Eu estou gostando demais. Piracicaba é uma cidade assim, está cada vez mais me surpreendendo. É claro que a gente está naquele início, né? Em que é difícil você fazer amizade, você ainda é um estranho, né? Para as pessoas. Mas as pessoas aqui são muito acolhedoras, muito hospitaleiras, apesar de ser uma cidade muito desenvolvida. O bauruense precisa sair de Bauru para entender isso. Então ela é muito desenvolvida e eu estou me sentindo muito bem aqui em Piracicaba. E o Rio tem um charme, o Rio Piracicaba, que é todo dele, né? E a região aqui não é mais cerrado, né? É Mata Atlântica. Então você tem um outro clima também. Amado pergunta: me avise quando o senhor for celebrar em Piracicaba. Então, quem sabe, como eu estou celebrando em Bauru, quem sabe a gente não encontra um espaço aqui em Piracicaba para poder celebrar, não é? Tudo depende, tudo é uma questão de tempo, né? A Jéssica quer ir à celebração, então a Jéssica está convidada, dia 23, às 18 horas, lá no Grêmio. Mauriceia, ela entrou. Que bom que você está aqui. Viara ou Vira, eu não estou entendendo o seu nome no Face, mas é a Vi, né? Ela pergunta: padre, depois que confessarmos, somos perdoados? E se sim, passamos pelo purgatório depois de perdoados? Bom, primeiro vamos entender o seguinte:
você se confessa com Deus, tá? E o que é essa confissão? É o teu arrependimento. Então, a partir do momento que você se arrepende, você já está confessando a Deus que você não quer mais fazer aquilo, né? Que você não deveria ter feito aquilo, né? Que não foi legal, né? Que você não vai fazer mais, né? Então, esse arrependimento já é essa confissão e, portanto, você já está sendo perdoada no teu pecado. Então, o arrependimento já é uma confissão automática a Deus e o teu perdão, né? Agora, purgatório é uma criação do cristianismo, é uma criação da igreja. Não existe purgatório, né? Isso é uma criação dos homens, porque não tem lógica também, porque se depois da morte eu tenho a eternidade, como é que eu posso passar um tempo me purgando, né? Ou seja, pagando os meus pecados para depois ir para o céu? Então não tem lógica. Ou é eternidade ou então, e se é um estágio qualitativo, né? Uma dimensão qualitativa, não tem que ter purgatório, né? Eu acho que, claro, que a pessoa que fez muito mal nessa existência, a hora que ela vai fazer a sua passagem para a dimensão qualitativa, ela deve sofrer muito, porque a partir do momento que eu passo para a dimensão qualitativa através da morte, eu atinjo uma consciência total, né? Liberto de toda a minha péssima consciência que eu tive aqui. E aí o arrependimento deve ser muito doloroso, né? Muito doído, né? Mas não existe um purgatório, tá? Francisco está aqui. A Jéssica, você é fantástico. Muito obrigado. Tá bom, gente. Não estou vendo nenhuma pergunta a mais, ou pelo menos não estou visualizando. Eu espero que tenha sido gratificante essa live, né? Independentemente das nossas visões de mundo sobre o pós-morte, sobre igreja, sobre religião, né? O que importa é a gente construir o reino de Deus, que é uma realidade onde todos possam ter vida e vida em abundância, né? E a gente constrói isso através do amor. O Luan aproveita aqui. Beto, você já teve alguma experiência sobrenatural, extrafísica? Olha, eu tive sim. Eu tive uma experiência num retiro espiritual aqui pertinho de Piracicaba, que é na cidade de Indaiatuba. Eu comecei a fazer retiros espirituais na linha de Inácio de Loyola, né? Que são retiros espirituais inacianos. Recomendo. São retiros espetaculares. E é tudo em silêncio, tá? E há retiros de um dia, há retiros de um final de semana, há retiro de uma semana. E eu cheguei a fazer, e há retiro de um mês também. Eu cheguei a fazer retiro de uma semana, tá? E naquela manhã, nós tivemos uma colocação do padre, né? E o padre sugeriu que a gente meditasse o Evangelho, o nascimento de Jesus em Lucas. E aí eu peguei minha Bíblia e fui assim para uma torre de uma igreja que tem lá, né? É um antigo seminário, está aí um antigo seminário jesuíta, né? Que se tornou uma casa de retiro e também é onde os bispos da Conferência dos Bispos do Brasil se reúnem. E eu fui lá para o alto da torre e aí comecei a ler esse trecho, o início do Evangelho de Lucas, que é a narrativa do nascimento. De repente, eu fui transportado, eu saí dali e fui transportado para uma rua, mas foi muito real, uma rua que era uma rua oriental, me lembrou assim uma rua de Istambul, sabe aquela rua de comércio oriental, com tendas e tal, né? E gente circulando com túnica e tal, e eu era o único que estava com uma camiseta e calça jeans,
e tênis. O resto das pessoas, aquelas roupas orientais e tal. E aí eu me olho, eu me volto para o lado e eu vejo um comerciante olhando para mim fixamente, e ele fez um gesto e deu a entender que ele queria a minha roupa, né? Ele queria trocar a minha roupa por uma túnica. E o interessante é que ele me ofereceu uma túnica colorida, era uma túnica listrada de diversas cores, né? Essa experiência tem muito significado, tá? Eu não era padre na época, eu estava pensando em ser padre, mas não era, nem era seminarista. Bom, aí nós trocamos, eu tirei minha roupa, vesti a túnica e fui caminhando pela rua. De repente eu vejo uma casa e a porta estava semi-aberta. E aquilo ali me atraiu, eu entrei na casa, vi uma sala cheia de almofadas no chão, aí vi uma outra porta entreaberta. Quando eu fui abrir assim, eu vi uma mulher num tear, ali trabalhando num tear, e de repente apareceu uma luz para essa mulher. E essa luz, então, dessa luz saiu uma voz que ela seria mãe. E aí de repente eu fui transportado para frente dessa casa. Eu estava sentado num burrico, num animal, ela também, só que grávida, e tinha um rapaz que ia montar um terceiro burrico. Só que esse rapaz estava discutindo com ela, porque ele não estava gostando da minha presença, ele estava com ciúmes, e ela dizendo que era necessário que eu fosse, que eu tinha que ir, não é? E que ela queria que eu fosse, que era necessária a minha presença. Bom, aí nós seguimos viagem, e esse rapaz contrariado. Aí nós chegamos numa cidade muito movimentada, né? Não achamos lugar para se hospedar e acabamos nos hospedando num estábulo, né? E essa mulher começou então a ter as primeiras contrações, né? Para ter essa criança. E aí de repente esse rapaz se volta para mim e fala assim: eu não sei fazer parto, nunca fiz isso, né? E aí eu olhei para ele também desesperado, falei: não, eu nunca fiz isso também, né? E aí nós ficamos naquele desespero, até que eu resolvi então me colocar entre as suas pernas, as pernas dessa mulher, e eu fui puxando então a criança. Eu fui tirando a criança, fui fazendo o parto dessa criança. Aí enrolei essa criança num manto, num manto que tinha ali, não é? E entreguei para o pai, não é? E fui me afastando com as minhas mãos sujas, né? Fui me afastando, de repente eu esbarrei em alguém que estava na porta da manjedoura, ele bateu nos meus ombros e falou assim: é aqui? Eu falei: é aqui. Aí, de repente, para mim, eu tive a nítida impressão que era um mago, não é? Interessante que no Evangelho de Lucas não tem a narrativa dos magos, é no Evangelho de Mateus, não é? E aí, de repente, eu fui transportado novamente para Itaici, para Indaiatuba, para aquela torre. Isso foi muito forte para mim, né? Isso foi assim uma experiência sobrenatural que você pode chamar de imaginação ativa, você pode chamar de experiência do inconsciente, enfim, pode dar o nome que for, né? Mas há muitos sinais aqui dessa experiência, né, que tem a ver com a minha trajetória de vida até agora, né? Esse fazer nascer o menino, né, o despertar as pessoas, até a túnica colorida, né? Essa questão que envolveu a minha excomunhão com a realidade LGBTQIA+, de fazer casamentos religiosos homoafetivos, né? E a bandeira da diversidade ser uma bandeira colorida. Enfim, há vários pontos aí que são muito significativos, né? E que tem a ver com a minha história. Então essa foi uma experiência que talvez no ano seja aquela experiência que você esperava, de espírito e tal, mas eu tive também outras experiências que eu posso contar em outras lives, tá? Com cartomantes, com videntes, tá? Porque eu pego, tem muito charlatanismo nesse campo, né? E eu pego o charlatão na hora, porque o charlatão ele vai tocar em dois pontos que são fundamentais para todo ser humano.
porque o ser humano é educado assim. O primeiro é o amor, todo mundo quer ter um amor na vida. E o outro é o dinheiro, né? E todo mundo quer ter dinheiro. E esses dois nunca foram focos da minha vida, nunca estiveram como focos primeiros, pelo menos, na minha vida. Depois que eu decidi ser padre, pelo menos. O idealismo foi muito alto, né? Nunca pretendi ter um amor e nunca pretendi ter muito dinheiro. Então eu matava o charlatão. Mas eu tive muitas experiências que me deixaram bastante humildes diante do universo, tá? Que eu posso contar numa outra live, aí vocês cobram de mim, tá legal? O Moura tá chegando aqui, a Sara